Oi, tia, agora vamos dar seguimento aqui. Como eu havia te explicado, né, já, pra você dar um nó no final, assim como eu fiz nela. Dei o nozinho bem ajustado, né, ela ficou nesse formato. Ela acaba fazendo meio que um arquinho já, mas dá pra dobrar. Agora a gente vai fazer esse movimento, ó, você vai passar uma cordinha para um lado e a outra para o outro, fechando ela, porque será nesse meio que a gente vai fazer o macramê, tá bem? E esse detalhezinho a gente vai colocar também no final. Então, como eu já tinha te falado, pega uma linha, né? Pode ser dessa cor, da pulseira ou de outra, e corta numa medida mais ou menos de 30 centímetros. E você vai unir as duas pontas, né, ponta com ponta, e vamos fazer o seguinte: você vai passar essa linha por baixo da pulseira, tá vendo? Passa ela por baixo das duas e vai puxar um pouquinho, e aí você vai vir com a outra parte e vai passar por cima dessa ponta, fazendo tipo um laçado, que aí a gente vai iniciar o macramê a partir daí. Puxa, agora segura a pulseira dessa forma e puxa até o final, para ela ficar bem segura, né, nas linhas para fazer o fechamento da pulseira. Então, você percebe que ficou essa voltinha. Essa voltinha vai ser o lado que vai ficar para cima. Então, a gente sempre vai observar essa ponto, tá vendo, ó? Esse daqui é o ponto de trás do macramê e aqui é o ponto da frente, que fica essa voltinha por cima, tá bom? Então, a gente vai começar. Você vai virar a pulseira dessa forma, ela, né, uma linha, as pontas, uma pra cima e a outra pra baixo. E aí, você vai segurar com a mão e vai organizar. Presta atenção que ela tem que ficar retinha aqui, uma do lado da outra. Se ficar uma por cima, uma torta, na hora que você fazer um macramê, não vai ficar legal. Então, tem que ficar bem alinhadinho. Pode colocar ela na mão desse jeito que eu coloquei e abrir para ela ficar bem esticadinha, que aí vai ficar mais fácil para você trabalhar. E aí, olha, observa aqui. A gente ficou com duas linhas que a gente colocou na pulseira. Uma que fica de cima e a de baixo. A de baixo, a gente vai passar pro outro lado da pulseira. Então, vai ficar uma linha pro seu lado direito, que é a linha de cima, e a outra, não, pro lado esquerdo. Uma linha pro lado esquerdo e a de baixo pro outro lado, tá? Sempre pegando essa referência. A de cima fica do mesmo lado e a de baixo vai pro outro lado, tá certo? Então, a gente vai começar fazendo esse seguinte movimento. Essa linha que eu tô mostrando, vamos começar a trabalhar com ela. Primeiro, você vai fazer um movimento de subir e fazer esse arquinho com ela, indo pro outro lado. Tá vendo? Vou fazendo esse arquinho, colocando a linha pro outro lado. E aí, a gente vai com aquela outra linha que ficou por baixo, que a gente passou pro outro lado, a gente vai passar ela por baixo, tá vendo? Pus ela pro outro lado e aqui tá, já estava lá, vai ficar por baixo dela. E eu vou subir e eu vou passar ela por baixo de tudo, tá vendo? Tá passando por baixo das duas, da corda da pulseira, por baixo dessa outra, e eu tô fechando. E aí, você vai fechar. Esse é o primeiro nó. Uma por cima e a outra por trás. Uma passando dentro da outra. Lembra sempre de uma tem que estar passando dentro da outra, como se fosse um nó. E aí, você vai, ajusta e vai puxando. Vai ajustando devagarzinho para não te atrapalhar, até ela ficar bem justinha. E aí, você pode puxar para baixo, assim, tá vendo? Que aí, ela vai ficar próximo da outra. Essa aí é a base do macramê. E percebe que essa voltinha que ficou, a gente sempre vai começar por ela,
uma voltinha que ficou, tá vendo esse detalhezinho? É esse daí que vai ser a sua marcação para dar continuidade. Então, você vai pegar essa daí, essa ponta, passa pro outro lado, por baixo da que tá de lá, desce ela, segura ela lá, e ao outro lado, você vai passar, sobe, né? E entra por baixo das outras. É sempre esse movimento, tá? Passou e subiu. Fechou. Até o final. Ajusta. E pronto. Agora, observa que o início passou pra lá. Faz a voltinha, o arquinho, passando a linha pro outro lado. Pega a outra, sobe. E vai com ela por baixo de todas, olha lá. Por baixo das duas. E por baixo, por dentro desse arquinho que ficou. Eu vou voltar ele aí. Por dentro do arquinho. Puxou. Fizemos outro nó. Aperta. Aqui, você não pode deixar nem tão frouxo, senão o nó não segura. E também não aperta muito, porque senão fica muito difícil de abrir. Tem que ter uma segurança aí, tá? Ó, aí já iniciamos pro outro lado. Demos a laçadinha, agora passamos pro outro lado. Subi a outra, entrei, passei por todas e fechei. Sempre na hora de fechar, você observa se estão todas dentro do laço. Fechei de novo. Agora, ele passou pro outro lado. Então, é sempre intercalando para um lado, pro outro, porque ele vai fazendo esse desenho. Ó, fiz o arquinho, passei pro outro lado. Peguei a outra, subi, passei por todas, entrei por trás e passei por dentro do arquinho do outro lado, puxei e fechei. Ajustou. Olha, passou. Vi lá como é que ficou o detalhe. Vai olhando. Agora, mais um nó. Subi com ela, fiz o arquinho, passei ela pro outro lado, subi a linha, cruzando em cima ali. Passei ela por trás e entrei dentro do lacinho que já tinha feito. Puxou. Fechou. Certo? Olha lá, começou do outro lado, subiu, fez o arquinho, passou pro outro lado, passei a outra por cima e entrei por trás e passei ela no arquinho de lá de novo. Fechei. Pronto. E aí, ele vai indo, tá vendo? Que já, ó, quantos a gente já fez. Ó. Passei. Fechei. Tá vendo que esse daí, eu fechei ele no outro lado, eu fiz pra te mostrar que quando você faz do lado que não é o lado onde tá passando primeiro, que tá por cima, ele não encaixa. Então, se acontecer isso, você vai ver na cara que não encaixou. É porque eu peguei o lado errado. Sempre pega o lado que tá a voltinha, tá? Tá vendo? Que ela tá indo por cima. Então, aí você vai lembrar que é o lado certo. Então, passa ela, vem a outra por cima, daqui passou,
e volta ela atrás de todas, entrando dentro do laçadinho. Ver se tá tudo certinho, tá vendo? As cordas, elas vão enrolando mesmo, mas você tem sempre que parar e observar. Faz isso bem devagar, que exige mais atenção, assim, né? Quando a gente tá começando, mas depois você vai ver que faz isso aí em 5 minutos. Aí, fechamos de novo, segura, subiu e passou. E aí, agora tô dando uma acelerada aqui, porque eu acho que deu pra pegar bem. Vou mostrar ali mais pro final. Então, é importante você ir observando e vai assistindo, vai treinando. É bem simples. Quanto mais praticar, mais vai fixar. Aí eu vou fazendo um tanto. E é interessante assim, você escolhe o quanto de macramê quer fazer, né? Esse pode ser maior ou pode ser menor. Ah, não quero fazer esse tanto, quero fazer só um pouquinho, né? Então é interessante você saber também o tamanho de pulseira que você quer fazer, porque o macramê também vai influenciar no tamanho, porque quanto maior o macramê, né, maior vai ficar a pulseira. Então eu tô fazendo sempre ajustando. Quando faz o final, ele fecha, ajusta ele, puxa ele para baixo para se juntar com os outros e ver se tá tudo, não tem nenhuma corda em cima da outra. Mas é sempre esse movimento. Aí, finalizei. Ah, tá bom esse tanto de macramê, né? Ficou perfeito. Olha como é que fica o desenho, tá vendo? Fica tudo alinhadinho, fica parecendo um costurado. Olha por trás como é que ele fica. Você vai ver que fica bem certinho. Se tiver alguma coisa diferente do desenho, é porque em algum momento você deve ter errado. Então, você pode desmanchar, né? Chegar até o ponto que errou e consertar. Mas o final fica dessa maneira, tá? Ó, todo alinhado. Agora a gente vai cortar. Eu vou cortar não muito no final, deixo uma pontinha porque a gente vai queimar. É essa ponta que vai segurar o macramê e não vai deixar ele desmanchar. Depois que cortou e queimou, ele não solta mais. Por isso que é interessante deixar essa pontinha, tá? Aí você segura ali, deixa a ponta pra cima e queima. Tá vendo, ó? Ela já apaga e você já passa o dedo e ela cola. Faz o outro lado também, segura, queima. Queima até o finalzinho, assim, até encostar. Não deixa encostar nas outras não, porque se queimar, ele tem que fazer tudo de novo. Aí, pronto. A pulseira já fizemos o macramê. Aí, a gente vai colocar a ponteirinha. Aqui eu coloquei duas, uma maiorzinha e uma menorzinha, pra ficar mais bonitinho. Aí, você dá um nó, só pra segurar por enquanto. Que agora a gente vai fazer o quê? A medição, pra ver qual que é o tamanho que vai ficar dela aberta, pra poder passar o braço. Essa daí ficou bem grande, porque se eu deixar muito grande também, além da mão, passou a mão e ficou muito grande. Vai ficar muita linha pendurada depois, então fica batendo, não é muito confortável. Então, você tem que deixar uma medida que a mão vai passar, né, tranquilo, mas não vai ficar aquela coisa folgadona também. Aí, eu fechei pra ajustar. Agora, eu vou abrindo ela aos poucos. Eu ia fazer de um jeito pra te mostrar, mas mudei de ideia. Aí, o que que eu vou fazer? Ela tem que ficar mais ou menos um tanto assim, ó. Mas é bom você fazer o quê? Abrir ela. Abre um pouco de um lado, um pouco do outro. Vai testando pra passar a mão. E ver que ela tem que ficar alinhadinha também aqui, ó. Tá vendo que tem que estar uma ponta junto com a outra. Ah, minha mão passou, beleza. Então, é aí que eu vou cortar, tá vendo? Que ela tem que estar alinhado aqui.
uma ponta ali junto com a outra igual, senão a pulseira fica torta. Aí eu puxo as ponteiras perto do macramê e aí que eu vou dar o nó, tá? Essa vai ser a largura da pulseira aberta. Aí eu fiz a marcação, dei o nó. Dá um nozinho, puxa bem. Puxa com a unha que fica melhor. O outro lado. Puxei. Pronto, agora a gente vai cortar. Tirar esse excesso de linha, né? Mais uma vez, deixa um tamanhozinho lá. Pra gente queimar. E vamos queimar as pontas. Quando queima, ela não abre. Por isso tem que queimar bem queimadinho, tá vendo, ó? Ela vai fazendo uma bolinha. Aí, ó. A gente queima. Até encostar no nó. Queima até encostar. Aí. Pronto. Aí, essa pulseira aberta. Agora, fechou. Fica desse jeito no braço. Tá vendo que a cordinha que fica não ficou tão grande? Eu vou colocar ela agora no braço aqui pra você ver. E vou fechar. Essa ficou um pouquinho grande pra mim, porque não é meu tamanho. Mas é só pra você ver como fica. Ela encaixa super bem, fica assim, macramê lindo. Quando faz de outra cor também fica bem legal, tá vendo? Fica um contraste, você pode combinar. Às vezes a cor do macramê com a cor de uma pedra que você fez, ou faz alguma cor só mesmo. Então, é isso.